mais um Onda Verde Talks, uma série de videocasts que explora as oportunidades e os desafios da inovação verde no Brasil, entendendo aí quais são as possibilidades. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a Ana, do Fórum Brasileiro de Climate Tech. E a ideia aqui é a gente entender o que essa organização faz, por que ela é importante e explorar um pouco mais também sobre o estágio das Climate Techs no Brasil. Ana, super obrigada por ter topado aí o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse um pouco, pessoal, quem é você e o que você faz no Fórum Brasileiro de Climate Techs. Legal. Amanda, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Climate Ventures, pelo convite. E parabéns pelo evento lindo e pelo stand que vocês estão tocando aqui hoje. Bom, vou contar um pouco da minha trajetória e um pouco da história do Fórum das Climate Techs, porque que essa iniciativa nasceu. Eu trabalho há mais de 10 anos no mercado de tecnologia, passei por diversos setores e, mais recentemente, nos últimos 5 anos, venho trabalhando com tecnologia focada em combater a emergência climática. E nesse processo de explorar esse universo, né, da intersecção entre a tecnologia com uma externalidade positiva, que é mitigação ou adaptação climática, a gente começou a se entender como um novo nicho de mercado, como um mercado emergente, que são as Climate Techs, ou seja, empresas intensivas em tecnologia que estão desenvolvendo inovação de alta escalabilidade com esse foco nesse impacto de combater a emergência climática. Eu fui executiva de uma empresa chamada Lemon, uma startup chamada Lemon Energia por muitos anos, e nesse contexto a gente começou a entender que esse mercado de Climate Techs precisava ocupar mais espaço, ter mais representação e ganhar mais força. E aí a gente, a partir da Lemon e com muito apoio da Climate Ventures, que foi um grande catalisador, e aqui eu quero assim, reforçar os nossos mais profundos agradecimentos, porque sem vocês isso não teria acontecido, a gente organizou uma aliança que a gente chamou de Fórum das Climate Techs, de empresas que, assim como a Lemon e assim como tantas empresas que estão hoje em conexão com a Climate Ventures, trabalham ali nessa intersecção de produzir tecnologia para mitigação ou adaptação climática. Isso começou muito por essa demanda de representação mesmo, de dar luz, de exposição dessas empresas. A gente começou a fazer alguns movimentos e ganhar força. E aí, no final do ano passado, a gente entendeu que o fórum precisava se institucionalizar. Então, agora o fórum nasceu oficialmente como uma associação que representa essas Climate Techs, mas não só. A gente tem o propósito de, além de expor essas Climate Techs, de buscar espaço, fomentar esse ecossistema através de networking, conexões, destravamento de capital, de financiamento público e privado para que essas empresas possam se desenvolver, e também um trabalho de advocacy para ajudar a moldar e adequar políticas públicas e regulação de forma que a gente tenha um ambiente de políticas públicas mais frutífero a esse novo tipo de negócio. Obrigada, Ana. E assim, eu fico muito animada com esse projeto, assim, vendo ele surgir desde o início, todo o esforço que a gente está colocando coletivamente, você, o Zé, enfim, está sendo muito importante acompanhar isso. E olhando e ouvindo um pouco mais dessa trajetória, né, de tecnologia e inovação, eu queria muito te escutar nesse espaço, assim, de quais são os desafios específicos para a Climate Tech que se diferem de outros mercados de inovação, por exemplo, que a gente precisaria ajudar a navegar. Tá? Legal. Quando a gente está falando de clima, primeiro, né, a gente está falando de clima, a gente está falando de uma coisa que é urgente. A gente está falando de emergência climática. Eu acho que o nome emergência, quando a gente usa esse termo, não é por acaso. Ele é muito intencional e relevante. Então, a gente está falando de soluções de altíssimo impacto para uma coisa que é urgente e que, bom, se a gente não endereçar, não vai ter mundo. Quer dizer, não vai ter humanidade, né? Verdade. A gente não vai acabar com o mundo, a gente vai acabar com a humanidade. As Climate Techs, elas têm esse papel muito fundamental no combate à emergência climática. Principalmente porque quando a gente fala dessa coisa que é tão urgente, a gente precisa de solução rápida. A gente precisa de empresas que consigam produzir inovação e soluções que são testadas rápido e que conseguem escalar rápido. E isso está muito conectado com o DNA de startup. Startup tem
um desafio que é inerente a todas as startups, as empresas que estão produzindo ali tecnologia e que estão querendo escalar rápido, que é financiamento. Então, a gente tem um grande desafio que é o acesso a capital para que essas empresas consigam se desenvolver e crescer. Quando a gente está falando de clima, de maneira muito recorrente, a gente está falando também de setores regulados. Então, por exemplo, no Fórum das Climatex, a gente tem empresas que vão trabalhar com energia, com biocombustíveis, com uso do solo, mobilidade urbana. A gente está recorrentemente falando de setores que são regulados. Então, a política pública e a regulação impactam muito esse modelo de negócios. E aí, quando a gente junta essa coisa da inovação num espaço regulado, a gente tem um grande desafio para essas empresas, que é a regulação, ela tem um tempo de evolução e de desenvolvimento que nem sempre é tão acelerado quanto o de desenvolvimento de inovação, de novos negócios. Então, casar essas duas coisas para que a regulação seja um catalisador, um possibilitador de novos negócios, não uma barreira, é muito importante. Então, eu acho que as Climatex têm esses dois grandes desafios: destravamento de capital e aperfeiçoamento regulatório. Eu achei interessante também você trazer a multiplicidade dos desafios existentes em Climate Tech. Né? Que tem essa questão da urgência, mas também tem um leque de assuntos que são diferentes, porque quando a gente fala em clima, muitas pessoas já associam só a emissão, né? Mas a gente tem, por exemplo, a adaptação, que você falou. Então, acho que seria legal se você pudesse contar um pouco para a gente sobre os eixos que vocês escolheram trabalhar, por que esses eixos e como você acha que esses eixos também podem se ajudar ao longo do processo para que ganhe força esse movimento e acelere esse processo regulatório. Legal. Eu acho que é tudo muito complementar. O Fórum das Climatex, ele combina uma série de soluções que se conectam a partir desse lugar, né? De ser empresas de tecnologia que estão produzindo inovação, olhando para a emergência climática. Mas elas não atuam nos mesmos setores, né? Nos mesmos mercados, nem com os mesmos clientes, nem com os mesmos produtos. E elas são muito complementares nesse sentido. A solução climática, ela não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que vai resolver. Mitigação de emissão é absolutamente fundamental, mas a gente está cada vez mais olhando experimentando eventos climáticos extremos, e se a gente não se adaptar, a gente vai ter mais dificuldades. Então, essas coisas são sempre muito complementares. O Fórum das Climatex, ele é pensado para agir de um modo que combina a articulação de todas essas empresas que são com uma atuação bastante diversa, mas que também é capaz de conectar empresas de um mesmo eixo. Então, a gente está se organizando em eixos temáticos, vou citar alguns deles, e a ideia também é que esses eixos vão se desenvolvendo conforme a gente vai trazendo mais empresas, o fórum vai crescendo e ganhando mais corpo. Mas hoje a gente tem empresas no eixo de energias renováveis, a gente tem micromobilidade, uso do solo, reciclagem, monitoramento de água, enfim, a gente tem uma gama muito vasta de empresas com soluções que são muito complementares e que trabalham nesses dois eixos, de mitigação e de adaptação climática. Não, e acho que tem um trabalho também importante que o Fórum vai com certeza se propor muito a fazer, já vem fazendo, né, pelo que eu tenho acompanhado, de difundir essa identidade de Climate Tech. Né? Então você falou ali de eixos completamente diferentes, tem energia, tem mobilidade, mas que se conectam por uma linha lógica que é a contribuição para a agenda climática. E aí eu queria muito te escutar também nesse lugar do como você está enxergando as startups e a reação dessas startups a se identificarem como Climate Techs e se posicionarem dessa maneira, ainda mais num momento geopolítico complicado para o clima. Você acha que tem alguma reação assim, que você acha interessante trazer? Eu vou te contar uma história, porque eu acho que ela é muito marcante. Desde que a gente começou as iniciativas do Fórum, muitas empresas vieram conversar com a gente, muitas startups vieram conversar com a gente e entender como elas podem fazer parte. Porque as dores que a gente endereça, elas são muito presentes no cotidiano das startups. E apesar de elas terem produtos muito diferentes, as dores são comuns e existe muita troca dentro desse ecossistema e existe muita possibilidade de negócio entre essas startups de diferentes eixos. E aí, conversando com várias delas, uma delas eu não vou dar o nome porque eles ainda não estão associados ao fórum, mas se eles virem esse videocast, eles vão saber que eu estou falando deles. Uma dessas pessoas entrou em contato comigo e falou: Ana, a gente não se entendia como Climate Tech. E aí eu comecei a ver
as coisas que vocês estão colocando no mundo e como vocês se posicionam, e como vocês posicionam as startups que estão com vocês, e eu entendi quem eu sou. E eu sou uma Climatech. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala, e você trouxe bem, né? Tem um momento geopolítico complexo, existe muito tabu para se falar de negócio de impacto. No mercado de venture capital, né, que é principalmente onde estão essas startups, é difícil você ter empresas que vão se identificar como negócio de impacto. Porque existe talvez uma pecha aí de que o negócio de impacto ele é um negócio que não está olhando para ser um negócio rentável como negócio, que não é, talvez digno de um investimento que busca retorno. Não acho que é bem por aí, eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que negócio de impacto e retorno financeiro andam de mãos dadas. Mas ainda existem esses tabus. Quando a gente começa a trabalhar, eu acho que esse é um dos papéis fundamentais dele do fórum, de trabalhar a definição de Climatech como empresas que estão produzindo inovação, que são intensivas em tecnologia, que buscam alta escalabilidade, mas que trabalham com impacto positivo do ponto de vista de adaptação e mitigação climática, a gente abre o leque, assim, abre uma gama de empresas que começam a se entender como Climatechs. E isso é fundamental para a gente entender que Climatech é um setor econômico emergente. A nossa economia hoje precisa de soluções de clima. E essas soluções são extremamente rentáveis. Assim, a gente até brinca, né? Quem não olhar para isso vai deixar dinheiro na mesa. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que tangibiliza bem. Quando a gente fala em agronegócio, não tem como pensar desenvolvimento do agro sem pensar em soluções de adaptação climática. Num contexto de eventos climáticos extremos, pensar a sustentabilidade do desenvolvimento do agronegócio é necessariamente pensar em soluções de adaptação climática. Então, isso é só um exemplo para tangibilizar o quanto que essas soluções elas são estratégicas e interessantes, tanto quanto negócio, quanto do ponto de vista das externalidades positivas que elas deixam para o mundo. Eu acho que, trazendo um pouco de educação sobre esse conceito, a gente tem conseguido superar essa barreira ali de um preconceito de que Climatech é uma galera que está abraçando árvore, que não está pensando em negócio do ponto de vista de sustentabilidade financeira. A gente combina as duas coisas de um jeito muito equilibrado. Obrigada, Ana. Super obrigada. Sim, a resposta é perfeita. E obrigada por você estar se propondo a fazer esse trabalho também, que é muito importante de levantar e juntar essa galera. E para o pessoal que está assistindo, a gente vai fazer uma pequena dança das cadeiras agora, porque a gente está no evento, só tinha 2 cadeiras, mas a gente queria trazer muito também o parceiro da Ana nessa empreitada, que é o Zé, para colaborar com a gente. Vamos fazer uma troca rapidinho e a gente volta já.